com 747 non-stop para Miami. Boa noite. A indústria automobilística sente saudade da primeira fase do Ano Real. Daqueles meses da falta de carros em que os consumidores nem piscavam na hora de pagar ágio. A situação mudou da água para o vinho. Os compradores desapareceram, as fábricas estão em férias coletivas e as revendas estão preocupadas com os pátios lotados. A ministra da Indústria e do Comércio, Doroteia Werneck, diz que o governo sabe da crise e que estuda afrouxamento do crédito. Sim, porque, segundo o pessoal do setor, o principal problema foi o fim do financiamento, ou quase isso, já que as prestações hoje não podem passar de 3 meses. 225 mil carros estão parados nos portos, montadoras e concessionárias. Os poucos clientes que entram nas lojas saem sem fazer negócio. Por que será que os pátios estão superlotados? Que os carros simplesmente encalharam? Um dos motivos não seria o preço? Ele não estaria alto demais para o poder aquisitivo do consumidor? Acompanhe os valores de 2 modelos 0 km em dólar. Há 3 anos, o Santana custava em média 19 mil dólares. Hoje, custa 25 mil. Em 92, a Ipanema saía por 12 mil dólares. Hoje está na casa dos 17 mil. O diretor da Associação dos Fabricantes confirma os aumentos e justifica. Acho que o carro teve um acréscimo muito grande hoje com uma tecnologia de primeiro mundo. Você tem injeção eletrônica, você tem ABS. Eu acho que se você comparar e considerar o acréscimo que sofreu esse carro, realmente é muito compatível o preço dele com, inclusive, aqueles que você vai encontrar no mercado internacional. A justificativa não impede que os carros se amontoem nas revendas. Esta concessionária está com 220 veículos em estoque e teve que alugar 4 estacionamentos para guardar tanto carro. A queda de vendas no setor de veículos se deve ao fator de, primeiro, o preço do veículo, segundo, você ter total falta de financiamento. E em função da falta de financiamento para o veículo usado, você hoje está perdendo a venda do veículo novo. Esta empresa que fornece preços de carros por telefone está sofrendo drasticamente as consequências da situação do mercado. Recebia 30 mil ligações por mês. Hoje recebe no máximo 4.500 e já teve que reduzir o número de funcionários, de 300 para 50. Das 615 lojas que trabalhavam com a gente, 23% fecharam ou mudaram de ramo. Hoje, o serviço sobrevive em função de um trabalho que a gente desenvolve de computador a computador com companhias de seguros e corretoras de seguros. Quem depende dos carros usados enfrenta uma situação ainda mais difícil. Em Porto Alegre, tem muito revendedor mudando de ramo. Apesar do preço baixo, as lojas estão lotadas de carros e cliente que é bom nada. Nas revendas de pequeno e médio porte, a venda caiu 70%. Em alguns casos, as lojas chegam a levar 1 mês para vender um carro. Até o verão passado, a Avenida Aparício Borges era um dos pontos mais ativos do comércio de carros usados em Porto Alegre. Havia aqui pelo menos 30 revendas. Só que desde março deste ano, muita gente acabou desistindo do negócio. E nada menos que 14 revendas, incluindo esta aqui, preferiram fechar as portas. Aqui funcionava há 6 anos uma revenda. O dono preferiu transformar num pequeno shopping. Você resolveu trocar de atividade, modificar um pouco, diversificar para parar de perder. Medo na fronteira entre Brasil e Paraguai. Agricultores que vivem às margens do lago de Itaipu, no oeste do Paraná, abandonam as fazendas com medo de assaltos. As quadrilhas atacam à noite para roubar veículos e máquinas agrícolas. Depois embarcam a mercadoria em portos clandestinos e em poucos minutos chegam ao Paraguai. Muitos fazendeiros estão levando as famílias para dormir na casa de parentes que moram nas cidades. O filho deste agricultor foi baleado durante um assalto. Desesperado, ele resolveu abandonar a propriedade. Agora o senhor vai deixar isso tudo? Eu vou deixar. Um helicóptero que levava técnicos do Banco Mundial cai em Ji-Paraná, a 370 quilômetros de Porto Velho. Na queda morreu o chefe da divisão ambiental da ONU, Antônio Mojica Navo. O piloto e 2 técnicos ficaram feridos. O presidente Fernando Henrique Cardoso
condecora os militares brasileiros tomados como reféns na Guerra da Bósnia. Hoje, em Brasília, ele entregou medalhas ao tenente-coronel aviador César Bombonato e aos capitães Estevan de Oliveira e Arley Alves. O capitão João Batista Leonel Filho, que está na Bósnia, vai ser condecorado na Iugoslávia. Na solenidade, o presidente anunciou o envio de 1.100 homens para Angola. O governo americano dá luz verde para a venda de um remédio para impotência. É o primeiro remédio oficialmente registrado nos Estados Unidos para combater o problema, que afeta entre 20 milhões e 30 milhões de homens no país. O remédio injetável se chama Caverject e é fabricado pelo laboratório Upjohn. É indicado para casos de impotência fisiológica ou psicológica e provoca ereção de 5 a 20 minutos em 80% dos casos. Mas a comunidade científica adverte: o remédio precisa ser obrigatoriamente prescrito e controlado por médico. O Caverject estará à venda nas farmácias americanas a partir de setembro. Um tribunal alemão proíbe a polêmica publicidade da Benetton. O juiz de Bonn concluiu que os anúncios são ofensivos e que, além disso, não ajudam a vender o produto. Não tem relação alguma com o objeto da venda. A Alemanha inteira está pressionando as lojas da Benetton por mudanças. Eles querem que a grife italiana abandone a sua controvertida tática de publicidade. Na vitrine desta loja, pôsteres parodiam os anúncios proibidos pela justiça alemã. O dono da licença da marca italiana na Alemanha diz que a publicidade ousada arrasou os negócios. O público que compra a imagem de juventude da roupa não aceita a nova mensagem. As vendas caíram, diz este comerciante. A Benetton alega que não é a campanha, mas a recessão que está atrapalhando os negócios. No norte da Itália, Luciano Benetton diz que vai apelar contra a decisão da justiça alemã. Ele nega que está explorando o sofrimento humano para vender. A ideia é fazer o público pensar em coisas sérias, diz ele. Mas os alemães acham que a liberdade tem limite. É hora de mudar de tática de venda. Daqui a pouco, queda dos juros nos Estados Unidos, a primeira em 3 anos. As bolsas festejam na hora. É incrível, mas necessário. Começa na Bahia uma campanha de combate à prostituição infantil, que não para de crescer. Os policiais envolvidos na chacina de Vigário Geral, no Rio, acusam outros colegas de terem participado do massacre. O cúmulo da incompetência, fechada nos Estados Unidos uma clínica que pode ter fecundado 30 mulheres com óvulos errados. Os detalhes daqui a pouquinho. Ser ou não... Ser ou não ser, eis a questão. Ser ou não ser, eis a questão. Você agora vai ter o que é bom pra tosse, viu? Bom pra tosse é leva agrião. You won't taste life's pleasures, and all you need is a fun holiday. You will find it in Hollywood way. Happiness, make it last forever. Go for the Hollywood way. Happiness, make it last forever. Go for the Hollywood way. Go for the Hollywood way. ABM, Amiro Bank, a força de um banco internacional. Esse aplicativo da IBM é uma agência Unibanco em sua casa. Aqui você passa docs, paga cartão, ouve música, passa fax, desbloqueia talões, faz consultas, estuda e arquiva trabalhos. O Micro 30 Horas já vem com programas Microsoft e com o exclusivo IBM Online, que atende o seu micro à distância, tudo por um precinho imperdível. Ligue já ou visite uma agência.
mesmo que você não seja cliente. Sua agência Unibanco, com a qualidade IBM. Depois de muita briga com a equipe econômica, o ministro Adib Jatene comemora. A proposta de ressuscitar o IPMF para salvar a área da saúde já tem o primeiro sinal verde do Ministério da Fazenda. O setor de saúde há tempos pede socorro. Faltam pelo menos 4 bilhões de reais para financiar o Sistema Único de Saúde até o fim do ano. Por isso, o ministro Adib Jatene lançou a campanha pela volta do Imposto sobre os Cheques, o IPMF, mas dessa vez para pagar os hospitais conveniados. A proposta colocou o ministro em rota de colisão com a equipe econômica. 3 meses depois, no entanto, os ministros da Saúde e da Fazenda fumaram o cachimbo da paz. O da Fazenda se convenceu da necessidade da volta do imposto. Está tudo colocado e acho que daqui para frente vamos todos juntos trabalhar no sentido da aprovação da contribuição. O ministro do Planejamento é o único que ainda resiste à volta do imposto sobre os cheques. A ideia é procurar saídas que tenham um impacto, que não tenham um impacto negativo sobre a atividade econômica, nem sobre a grande maioria da população. Agora, se nós não encontrarmos outra alternativa, outra fonte coerente e sólida de financiamento, aí vai ficar realmente o IPMF. Se for o IPMF, ele volta como CMF, Contribuição sobre Movimentação Financeira.